Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflamada e Magra. Um evento 100% online e gratuito onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Quem ainda não se inscreveu, para de perder tempo. Vai lá na minha bio, clica no link, se inscreve para que vocês também possam participar da semana. E vai ser uma semana maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia do que vai ser essa semana desinflamada e magra. Então, o que vai ser, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, ela vai começar na próxima segunda-feira. Serão 3 aulas gravadas que serão disponibilizadas na próxima segunda, quarta e sexta. E junto com isso, também vão ter missões diárias, porque nós vamos fazer junto um desafio de 7 dias. Então, cada dia da semana, vocês vão receber uma missão para aplicar de forma prática para terem seus primeiros resultados. Porque o que a gente quer aqui não é só ensinar vocês na teoria, e sim colocar, missões práticas, coisas práticas para vocês aplicarem para terem aí seus primeiros resultados até o final da semana, tá? E mais uma coisa maravilhosa que nós programamos. Nós fizemos isso na última semana e foi muito legal. Nós vamos fazer um sorteio de um kit de desinflamação, que a vencedora do sorteio vai receber em casa esse kit, tá? É um kit de combinações de chás que vão potencializar o processo de desinflamação e emagrecimento. Carol, adianta só ir lá, usar esses chás e achar que vai desinflamar? Por isso que a gente deixou esse kit para ser sorteado no final da semana. Por quê? Porque vocês vão receber todos os dias missões práticas, para começar esse processo de desinflamação. E aí, obviamente, que os chazinhos eles vêm para potencializar o processo. Como que faz para participar desse sorteio? Vocês têm que participar das aulas, assistir às aulas. Em cada final de aula vai ter um questionário para vocês preencherem. Cada aula tem uma palavra-chave e cada questionário tem umas perguntinhas para vocês responderem pertinentes às aulas, tá? Então, vocês vão lá, vão preencher, colocar nome, telefone, barará, vão preencher, responder as perguntinhas e vão enviar. Quem fizer preencher as três aulas, os 3 questionários bonitinhos, certinho, vai poder participar do sorteio, tá? E aí vai receber na sua casa um kitzinho bem bonitinho, bem legal. Na nossa última semana, foi uma seguidora de São Paulo que recebeu, se eu não me engano, o nome dela é Elaine. Se não me falha a memória, é Elaine o nome dela, e ela amou. Assim, ficou super feliz, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Meninas, quem puder, coloca pra mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Hoje eu decidi fazer a live... Ai, muito obrigada! Diz que eu tô muito chique de blazer, muito obrigada. Hoje eu resolvi fazer a live mais cedo, por quê? Tiveram algumas participantes que falaram assim, poxa vida, Carol, você só faz live à noite. E aí, como elas moram em outros países, o fuso horário é muitas horas de fuso, né? E elas falaram, poxa, faz uns dias de manhã pra gente poder assistir ao vivo também, porque daí você só privilegia as que moram no Brasil. Então eu tô fazendo aqui algumas em horários alternativos para que todas possam aproveitar ao vivo. E fiquem tranquilas que essa live vai ficar salva, para quem trabalha e tudo mais, ela vai ficar salva e vocês podem assistir. Mas pelo menos para quem é de fora, poder participar ao vivo também, mandar suas perguntas, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mudando aqui. Ai, tô dizendo que todos ouvindo bem. E outra coisa, meninas, quem se inscreveu na semana e não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp, eu não sei por que isso tá acontecendo. Algumas mulheres, moram no Brasil e também prefiro pela manhã. Legal, assim a gente agrada todo mundo, né? Olha que legal, a Nil vendo do Japão, olha só. Então, quando a gente faz à noite, para ela já fica um pouco mais difícil. Então, por isso que é legal fazer em horários alternados. Sempre que eu puder, eu vou fazer em horários alternados para que mulheres, que moram no mundo inteiro também possam participar, tá? Então, assim, meninas, falando do grupo do WhatsApp, o que tá acontecendo? Não sei. A gente não sabe o que tá acontecendo, que para algumas mulheres, quando vai direcionar para o link do WhatsApp, aparece como se essas mulheres não tivessem um WhatsApp e diz assim, instale o WhatsApp. Não sei o porquê que isso está acontecendo. Nunca aconteceu. A minha equipe já tentou pesquisar o porquê que poderia estar acontecendo, já fez algumas mudanças, mas não adiantou. Então, o que a gente está fazendo? Para as mulheres que não conseguiram entrar no grupo do WhatsApp,
me manda lá no direct aqui do Instagram uma mensagenzinha lá, Carol, eu não estou conseguindo entrar no grupo. Só mandar com o número do telefone DDD e se você, quem morar fora do Brasil tem que colocar o código, tudo bonitinho, né, do país. E aí a minha equipe está mandando o link individual para vocês poderem entrar. Ela manda um convitinho lá no próprio WhatsApp de vocês para que vocês possam entrar, tá? Então fiquem tranquilas, ninguém vai ficar de fora do grupo, a gente vai dar um jeito, mas precisa deixar lá o número do telefone para que a minha equipe possa mandar o convite individual para vocês, tá? Deixa eu ver aqui que vocês estão mandando. Ai, que legal! Gente, quantas de fora! Olha que legal! Olha, a Simone assistindo da Irlanda. Agradeço por ser de manhã hoje, ó. Então, veja só. Japão, Irlanda, deixa eu ver o que mais. A Irlanda, nós temos um fuso aqui de 4 ou 5 horas, né? Então, ó, Maria de Londres. Gente, que coisa maravilhosa. A Elô, bom dia, te sigo há pouco tempo e já sou super fã. Obrigada, Elô, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Ó, a Ieda tá dizendo, exatamente, aconteceu comigo. Ó, a Helenise tá dizendo aqui, ó, mas são vários links que está acontecendo isso. Acredito que seja um bug no Instagram mesmo. Pode ser, eu acho, gente, que é um bug, pode ser um bug no WhatsApp. Eu acho que não é nem no Instagram, sabe? Porque essa página, quando a gente linka a página lá de inscrição, ela vai direto pro WhatsApp. Então eu acho que é meio que um bug lá, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Nunca aconteceu. Essa é a primeira vez. E tá acontecendo assim com muita gente, não é com pouca não, tá? Muitas conseguem entrar normalmente e outras não sei por que não conseguem. Mas quem não conseguir tá tudo bem, vocês vão entrar do mesmo jeito, tá? Eu só preciso que daí vocês me mandem o telefone com, né, ali por direct, que daí a minha equipe vai mandar um convite que vai direto pro WhatsApp de vocês. Vem um link do convite para entrar na comunidade. Aí é só clicar que vocês já vão estar dentro, tá? Ah, e olha, a Clau tá dizendo aqui, ó, é uma configuração do Instagram da pessoa para não abrir link externo. Clau, eu acho que não. Eu acho que não, porque o link ela consegue abrir. Ela consegue abrir o link da página, ela consegue se inscrever. Ela só não consegue migrar para o grupo, porque se fosse uma configuração para não abrir link, ela não ia conseguir nem se inscrever na página. Então, eu acho que não é isso, mas também não sei. Não entendo muito, então não vou falar aqui até para não falar besteira para vocês, né? Bom dia, bom dia. Talvez um tipo de segurança do Instagram. Eu acho, meninas, que não é nada no Instagram. Porque eu acho que é mais no aplicativo do WhatsApp, no dispositivo de cada mulher. Porque como isso não acontece com todas, eu já vi que quem tem Android acontece. Quem tem iOS da Apple não acontece. Não sei por quê. Agora, quem tem Android acontece. Aconteceu até com a minha mãe. Não sei, a gente não sabe ainda bem por quê, mas a gente vai tentar pesquisar a fundo para o nosso próximo evento, a gente tentar fazer alguma coisa por isso não acontecer, tá? Ó, a Beatriz, Uberlândia, Minas Gerais, que coisa maravilhosa. Helenise, Joinville, Santa Catarina, pertinho de mim. Eu estou no Paraná, do lado aqui de Curitiba, em São José dos Pinhais. Será que porque o WhatsApp teve atualização recentemente? Pode ser, Suzy, pode ser que seja isso. A gente até achou que poderia ser uma falta de atualização no WhatsApp, no dispositivo de algumas pessoas, mas não é isso. As mulheres foram lá, atualizaram e mesmo assim não funcionou. Então eu não sei. Rio de Janeiro, Bahia. Ai, que lugar maravilhoso Bahia, hein, gente? Rio de Janeiro também. Inclusive, ano que vem estarei lá. Eu me inscrevi e não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Até achei que fosse pelo fato do meu ser web. Não, gente, muitas mulheres tiveram esse problema, tá? Fiquem tranquilas. Mas quem não conseguir, só mandar um número ali por mensagem aqui pra mim que a gente vai adicionar, tá? Paraguai, gente do céu, Ribeirão Preto. Ó, a Emily tá dizendo aqui que é por conta da atualização do WhatsApp recente. Pode ser. Pode ser, gente. Pode ser que seja por isso. Então, mas é aquele negócio, né? Independente se tem atualização ou não, a gente não pode deixar vocês ficarem fora do grupo, né? Então, a gente vai dar um jeito. Vai colocar manualmente, assim, é um trabalho imenso pra nós, porque são muitas mulheres. Mas não tem problema, a gente vai mandar uma por uma pra que todas possam ter acesso, tá? Deixa eu ver de quem mais. Gente, olha só, Elice.
De Geneve, na Suíça. Que maravilhosa. Ó, a Maria Aparecida de Londrina, pertinho de mim, aqui no Paraná também. Telêmaco Borba, também pertinho de mim. Então, é legal fazer nesses horários um pouco alternativos, porque a gente consegue abraçar todo mundo, né? Quem trabalha, por exemplo, que não consegue de manhã, tem os dias que faz à noite. Quem consegue, por exemplo, não consegue de manhã, tem a questão do fuso. A gente vai também fazer live para que vocês também possam participar ao vivo. Beatriz, não adianta você mandar um número por aqui. Aqui eu não tenho como ficar com o seu número. Você tem que mandar para mim lá na DM, lá por mensagem. Tem que clicar lá na mensagenzinha e me enviar. Porque por aqui eu não tenho como anotar. Então tem que ser por lá. Ó, Lin, São Paulo, Amparo da Serra, Minas Gerais. Que bom, meninas. Muito obrigada pela presença de todas, tá? Então hoje, Então, tá, só contextualizando aqui, tá? Então, essa semana inteira, nós teremos lives de aquecimento pro evento. Então, de segunda até domingo, todos os dias eu estarei aqui com temas, né, que são muito bacanas, que vão ajudar também no processo de vocês. Pra quê? Pra que quando vocês chegarem lá, na segunda-feira e começarem o evento, vocês já, primeiramente, já estejam preparadas para isso e aquecidas naquele gás, porque eu sei que final do ano tá chegando, né? Já estamos, na verdade, né, no final do ano. Já estamos praticamente em novembro, né? Meu Deus, esse ano voou. E aí vem verão, já começa a vir aquela preocupação com o look do Réveillon, com o biquíni lá da praia. Então, por isso que nós decidimos fazer esse evento para que realmente vocês consigam ter esses primeiros resultados, tá? Sim, Emily, para mandar por direct, tá? Manda o telefone com DDD lá no meu direct. Para quem mora fora do país, tem que mandar o código do país também, tá? Não adianta só colocar o número, porque a gente também precisa do código do país que vocês moram, tá bom? Muito bem, meninas. Então, ó, ontem, na live de ontem, eu falei sobre 3 hábitos que aceleram a desinflamação. Quem não pôde assistir ao vivo, a live tá gravada, tá? É legal que vocês assistam. E hoje eu vou falar sobre 3 hábitos que te impedem de desinflamar e emagrecer, tá certo? Isso, 3 hábitos. Eu tô com a lista aqui porque é tanto assunto, é tanta live, que eu tô até perdida. Mas hoje eu vou falar sobre 3 hábitos que te impedem de desinflamar e emagrecer, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque não adianta nada vocês chegarem lá, por exemplo, na semana desinflamada e magra, receberem várias estratégias que vocês têm que aplicar aí para terem seus primeiros resultados, se vocês não param de seguir aqueles hábitos que atrapalham que o processo aconteça. Inclusive, lá na aula 1, que vai sair na segunda-feira, eu vou falar muito sobre isso. Eu vou explicar em detalhes o porquê o corpo inflamado impediu vocês de emagrecerem até hoje. Por quê? Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo de errado, que até hoje vocês não conseguiam emagrecer. Quando eu estava lá acima do peso, para quem não sabe, né, eu já fui, né, eu fui uma adolescente acima do peso. Lá eu vou mostrar até minhas fotinhos, mas para quem não viu ainda, tem aqui no meu feed uma foto minha quando eu era criança/adolescente, né, eu já era adolescente nessa época. Que o meu corpo começou a me incomodar, que foi a época que eu comecei a ficar mocinha e tal, que me deu aquele estalo que eu queria muito emagrecer, porque eu queria perder aquela barriga, tá? Tudo isso aconteceu depois de um dia que eu fui numa loja comprar uma blusa e não serviu. Eu fiz um vídeo que vai sair essa semana que eu conto em detalhes como é que foi essa história. Mas enfim, deu esse start e eu queria muito emagrecer. Só que eu não sabia o que fazer para emagrecer. Eu queria, mas eu não sabia por onde começar. Então o que eu fazia? Tudo errado. Tudo errado achando que estava certo. Então o que eu fazia? Eu fazia dieta restritiva, eu ficava sem comer, eu passava horas em jejum, eu cortava tudo que eu gostava, enfim, basicamente eu tava completamente na contramão do que tinha que ser feito. Ou seja, o emagrecimento tava indo nessa direção e eu tava indo no caminho totalmente oposto.
Eu estava literalmente nadando contra a maré. Só que, na minha cabeça, pra mim aquilo ali era o certo. Por quê? Era o único parâmetro que eu tinha de emagrecimento. Era parar de comer e comer as coisas que eu gostava. Cortava açúcar, glúten, lactose, doce, não comia nada, não ia pra lugar nenhum. Tanto que eu fiquei fazendo essas dietas restritivas de uma forma tão intensa que eu desenvolvi até um transtorno alimentar. Porque eu tinha medo de comer, porque eu acreditava que para eu emagrecer, eu precisaria fazer isso. Só que eu estava completamente errada. Eu estava fazendo tudo que eu não deveria fazer, eu estava fazendo. Eu estava eu estava fazendo... tudo que eu fazia contribuía para eu emagrecer cada vez menos. Mas isso era culpa minha? Não. Isso é culpa de vocês? Não. Porque quando a gente quer uma solução, a gente tenta meio que ir pelo óbvio. A gente tenta ir pelo que todo mundo fala, pelo que a gente encontra na internet, ou mesmo pelo óbvio, né? Ah, não, eu quero emagrecer, então eu tenho que parar de comer. Eu tenho que cortar as coisas que são mais calóricas. Mas não é bem assim. E eu até tava falando para as meninas da live ontem, eu falei, gente, vocês não sabem quantos anos eu penei, eu sofri, eu passei fome, vontade e afins, até eu desenvolver essa metodologia. Vocês não têm ideia do quanto eu sofri já nessa vida. Foram anos. Quem me dera se na minha época eu tivesse uma pessoa que fizesse um evento gratuito explicando o que você tá fazendo de errado, por que eu não consegui emagrecer até hoje, quais os erros que eu tô cometendo. Depois na aula 2, primeiro eu vou falar sobre isso, né? Sobre o porquê o corpo inflamado te impediu de emagrecer até hoje. E na aula 2, eu vou falar sobre os 3 pilares que desativam a inflamação. Então, primeiro você entende o que tá fazendo de errado, para de fazer, para depois aprender a forma certa. Entende? Então eu decidi fazer isso por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem batendo cabeça igual eu bati. Gente, eu recebo mensagens de mulheres, juro pra vocês. Eu tive alunas minhas, e eu não estou mentindo, tá? Eu tive relatos de alunas que estavam há mais de 10 anos sem fazer uma refeição completa. Vocês têm ideia do que é isso? Uma das minhas alunas falou isso, ela falou, Carol, ter te conhecido foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida depois do nascimento da minha filha. Porque faziam 10 anos que eu não sentava à mesa e não montava um prato. Não comia sem culpa. E mesmo assim, emagrecendo. Então, olhem o poder da gente saber fazer as coisas certas. Mas para isso a gente precisa do quê? De conhecimento. Vocês não têm obrigação nenhuma de saber. Vocês não são profissionais da área. Eu, na época, também não era. Depois eu me formei, fui atrás e desenvolvi essa metodologia, tá? Então, primeiro de tudo, vocês precisam entender. E olha que legal, lá na aula 1, eu vou ensinar vocês a fazerem o diagnóstico do grau de inflamação. Por quê? Existem vários graus de inflamação. Leve, moderado, grave e gravíssimo. Quanto mais grave esse grau de inflamação, menos chance vocês têm de emagrecer, mais difícil fica o emagrecimento, tá? Então, nessa aula 1, vocês vão ter a oportunidade de realizarem esse teste, né, para diagnosticarem o grau de inflamação. Então, eu vou fazer com vocês lá na aula, né, somando a pontuação, e no final vocês vão conseguir diagnosticar. Aí nós vamos criar uma comunidade, vai ter uma comunidade fechada para o evento do Facebook, onde vocês vão poder enviar lá o grau de inflamação que vocês estão, as dúvidas, e vão poder interagir comigo e com as outras participantes também, tá? Carol, onde consigo assistir a live de ontem? Diz que está gravada, mas onde está gravada aqui, tá disponível no meu feed. Só você, depois que terminarmos aqui, você vai lá no meu feed e tá lá, tá? Acho que uma das últimas publicações, aqui eu não sei como é que tá, se já veio o conteúdo hoje, mas é uma das últimas publicações, tá lá, vocês podem assistir, tá? Pra quem não assistiu é bem importante, é legal que vocês assistam todas essas aulas da Semana Desinflamada e Magra, né, de aquecimento, para que vocês cheguem lá no dia do evento aquecidíssimas e já entendendo bem, né, sobre esse processo de desinflamação e emagrecimento, tá?
Muito bem. E assim, ó, qual é um grande erro que eu vejo? Inclusive eu falei sobre isso na live de ontem, mas eu acho muito importante frisar para quem está me assistindo aqui ao vivo. Qual que é o grande erro que as mulheres cometem? Carol, me passa um suco para eu desinflamar. Carol, me passa um shot para eu desinflamar. Adianta? Não. Existem sucos com poderes anti-inflamatórios? Com certeza. Existem shots com poderes anti-inflamatórios? Com certeza. Mas ele vai agir desinflamando o corpo de uma mulher sozinho? Não. Por quê? Para que essa desinflamação aconteça, é um processo com uma estratégia muito maior por trás. Inclusive, olha o que eu fiz para vocês na aula 3, tá? A aula 3 é a aula, não sei se é a mais importante. Não sei se é a mais importante, porque as 3 é que na verdade é uma sequência, né? Então todas são importantes. Mas na aula 3, tá? Eu vou revelar o primeiro passo para desinflamar e emagrecer. E eu vou dar a receita do desinflamador mágico. Essa receita, ela é uma mistura de combinações anti-inflamatórias e aceleradoras. Esse daqui, esse desinflamador mágico, é algo que eu disponibilizo somente, é uma receita secreta, eu disponibilizo somente para as minhas alunas do programa fechado. Ninguém tem acesso, ou para as minhas pacientes, né? Ninguém tem acesso, tanto que vocês nunca viram isso aqui nas minhas redes sociais, eu não publico. Porém, eu decidi, conversei com meu irmão e tal, com meu sócio, e eu decidi disponibilizar para vocês, para que vocês tenham, né, realmente resultados muito bons nessa semana. Ai, Carol, é a metodologia inteira Power D? Claro que não, né, gente? É uma pontinha, é uma estratégia. A metodologia Power D, ela é muito mais detalhada, são muitas outras estratégias. Mas como nós queremos realmente que vocês tenham transformações, né, os seus primeiros resultados aí até o final dessa semana, nós vamos disponibilizar essa receita para vocês, tá? Porém, entretanto, todavia, por que o desinflamador mágico ficou na última aula para vocês assistirem? Porque nada adianta eu chegar lá na primeira aula e disponibilizar para vocês, sendo que vocês não fizeram antes o que tem que ser feito. Que é evitar tudo aquilo que inflama, que é descobrir o grau de inflamação de vocês. Vocês iam simplesmente pegar aquela receita, aplicar e não ia funcionar em nada. Aí vocês iam falar, ai Carol, eu fiz a receita e não adiantou nada. Eu continuo inflamada, eu continuo isso aqui. E vai continuar, porque só isso não é capaz de desinflamar, né? Por mais que o desinflamador mágico seja muito poderoso, ele sozinho não tem esse poder. Então ele precisa primeiro das estratégias, né, de detox, depois as estratégias anti-inflamatórias, e aí ele vem para potencializar como a cereja do bolo, tá? Então, por que eu tô contando isso tudo para vocês, meninas? Primeiro, para vocês, né, já entenderem um pouco do que vai rolar aí nessas aulas. E segundo, para vocês pararem de acreditar que apenas um suco, um shot, uma cápsula vai ser capaz de desinflamar o corpo de vocês. Eu recebo isso sem mentira, todos os dias. Carol, me dá a receita de um suco que desinflama e emagrece. Me dá a receita de um chá que desinflama e emagrece. Me dá a receita de um shot. Gente, isso sozinho não funciona. Não funciona. É lógico que existem chás com poderes maravilhosos. Poderes diuréticos, anti-inflamatórios, aceleradores, vários. Só que eles sozinhos não são milagrosos. Que bom se fosse, né? Você vai lá, toma uma xícara de chá e queima a gordura. Olha que coisa maravilhosa. Mas não existe isso. Não existe. Existe o quê? Uma sequência de estratégias que vocês vão aplicando, que aí sim vocês têm os resultados, tá? Então, por isso que a gente faz um evento muito, muito, muito completo, tá? Muito, muito, muito completo. Certo. Então, beleza. Então, vocês já viram que suco detox e só uma coisa, né, de uma forma isolada, não vai fazer ninguém desinflamar e emagrecer, então vocês já não vão mais cometer esses erros, certo? Muito bem. Então, e quais são esses 3 hábitos, então, que pioram e que te impedem de desinflamar e emagrecer? Primeiramente,
uma alimentação muito rica em alimentos pró-inflamatórios. O que é isso? Alimentos que causam inflamação. Até vai ter, se eu não me engano, na aula 2. Acho que na aula 2, se eu não me engano, eu vou falar mais em detalhes sobre isso, tá? Sobre esses alimentos, eu vou falar muito da parte de desinflamação do intestino, que é uma coisa bem importante e tal. O que são esses alimentos pró-inflamatórios? Basicamente, alimentos industrializados. Então, aqueles que são embutidos, presunto, mortadela, salsicha, peito de peru, os ultraprocessados, bolacha recheada, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, lasanha congelada, aqueles empanadinhos lá, franguinhos empanadinhos. Que mais? Açúcar em excesso, farinha branca em excesso, gorduras ruins, por exemplo, gorduras saturadas, manteiga, óleo de coco, aquela gordura aparente das carnes, né? Carnes muito gordurosas. Que mais? Todos os industrializados em geral. Carol, mas então você está dizendo que esses alimentos causam inflamação? Sim. Por quê? Porque esses alimentos, eles têm na sua composição uma quantidade muito grande de aditivos químicos. E o que é isso? O que são esses aditivos químicos? São substâncias que a indústria coloca nesses alimentos para conferir mais sabor, a coloração característica, o cheiro característico, né? Então tem aromatizante, tem corante, tem saborizante. Para, por exemplo, o suquinho de uva lá, aquele suquinho de pacotinho, né? Que é o pozinho. Ele não tem a cor característica da uva, roxinho? Não tem o cheirinho? Não tem o gostinho? Então, isso tudo são aditivos químicos que a indústria coloca. E também conservantes, né? Conservantes para quê? Para que esses alimentos eles durem mais, tenham mais tempo de prateleira. Então, Carol, você está me dizendo que esses alimentos são pró-inflamatórios? Sim. Então, isso significa que eu tenho que cortar esses alimentos totalmente da minha alimentação e eu não posso comer absolutamente mais nada? Não, não é assim. Esses alimentos, existem duas classificações. Os alimentos que têm que ser a regra e outros que têm que ser a exceção. Esses alimentos, eles têm que estar na classificação não dos que são proibidos, e sim daqueles que são exceção. O que isso significa? Aqueles que devem ser consumidos eventualmente e não numa rotina diária. Então, por exemplo, salsicha. Tá? Eu amo cachorro-quente. Eu adoro salsicha. Vocês acham que eu não como salsicha? Claro que eu como. Só que eu não como cachorro-quente todo dia. Eu como, sei lá, uma vez no mês. Porque eu sei que salsicha não é um alimento legal. Não é um alimento nutritivo. Não é um alimento saudável. Mas se eu for lá e se eu comer a salsicha em um cachorro-quente uma vez no mês, não vai ser isso que vai fazer o meu corpo ficar inflamado. Por quê? O nosso resultado, meninas, ele depende do que ele é determinado pelo que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Então, se 90% da nossa alimentação for baseada em alimentos naturais, anti-inflamatórios, esses 10/20% aí, né, dos alimentos podem ser as exceções, que são esses que são mais calóricos, menos nutritivos, que são um docinho, um cachorro-quente, um pastel. Amo pastel, adoro pastel. Só que eu como pastel todo dia? Não, eu como pastel lá, sei lá, nem lembro quando foi a última vez que eu comi um pastel. A cada, sei lá, 2, 3 meses, não sei. Porque é um alimento que tem muita gordura, né? Tem muita farinha branca, tem problema? Você acha que se eu for lá comer um pastel lá, eventualmente vai inflamar meu corpo? Não. Então, não existe uma lista de alimentos proibidos e permitidos. Não é sobre isso. É sobre a gente entender quais alimentos que são para nutrir o nosso corpo, que eles têm que estar na nossa rotina diária, e quais alimentos que devem ser a exceção. Aqueles que a gente vai comer lá uma vez por semana, uma vez no mês. Ai, Carol, eu adoro uma bolacha recheada. Preciso cortar da minha vida? Não. Não vai comer bolacha recheada todo santo dia, um pacote de bolacha. Come lá uma vez na semana, sei lá, ou uma vez a cada 3 dias. Isso não vai ser o
o suficiente para inflamar o corpo de ninguém, nem para fazer ninguém engordar. Veja, eu como cachorro quente, eu como pizza. O que eu comi essa semana? Ó, a semana passada eu comi feijoada, que é uma coisa que também ali é bem calórica, gordurosa, comi feijoada. Esses dias atrás eu comi um lanche do Madeiro, que também tem maionese, tem um monte de coisa. E mesmo assim o meu corpo continua desinflamado e magro. Por quê? Porque esses alimentos, eles são a exceção. Eu como lá uma vez na semana. 2 vezes na semana no máximo, não passa disso. E o restante da minha alimentação, ela é baseada realmente em alimentos que são muito nutritivos e pouco calóricos, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. No caso da manteiga, Carol, ela não é mais saudável que a margarina? No caso, então, substituir a manteiga pela manteiga caseira? Nenhuma e nem outra, Rita. Manteiga e margarina não é um alimento bom para estar na rotina diária. Nenhuma e nem outra. Mas se a gente for fazer um comparativo, atualmente a margarina ela é menos pior do que a manteiga. Por quê? Manteiga é um tipo de gordura saturada. É aquela gordura altamente inflamatória, é aquela gordura que é prejudicial para o nosso sistema cardiovascular. Então, para alterar perfil lipídico, ela é péssima, tá? Todas as gorduras saturadas, elas são prejudiciais porque são altamente inflamatórias e também prejudicam o nosso sistema cardiovascular. A margarina, atualmente, tá? Antigamente, por que a margarina era pior do que a manteiga? Porque ela era muito rica em gorduras trans, que é a pior gordura que existe na face da Terra. Hoje não mais, as margarinas, elas não têm mais adição de gordura trans. Então, elas são fontes de gorduras poli e monoinsaturadas, que em comparação com as saturadas, são, digamos assim, um pouco menos pior. Porém, nem margarina, nem manteiga são tipos de alimentos ideais para o dia a dia. Esse aqui é um dia, por exemplo, sei lá, uma vez na semana eu quero comer um pão com manteiga na chapa. Beleza. Ah, ou eu quero comer um pão com manteiga com mortadela, que eu adoro. Pão, manteiga e mortadela, nossa, tudo de bom, adoro. Mas não para todos os dias, tá? Para todo dia, o que é o ideal? Né? Por exemplo, no café da manhã, quer comer um pão? Beleza, come um pão, mas ao invés de passar margarina, coloca um ovo dentro. Esse é o ideal. Manteiga e margarina não recomendo, tá? Opção saudável para passar no pão. Gente, ovo. Ovo é o ideal para passar no pão. É para colocar no pão, né, como recheio. Eu não vejo como uma boa opção vocês usarem um pão sem uma proteína dentro. Tem que ter. Mas, Carol, além do pão, eu gosto de passar alguma coisa. O que você indica? Um creme de ricota, cottage, porque são fontes de proteínas e magras. Então, é uma adição a mais de proteína e pouca gordura. Aí sim, tá? E a pasta de amendoim? Pasta de amendoim, gente, tirem da cabeça também. É um alimento extremamente calórico. Não vejo como uma boa opção. É aquele alimento também que parece saudável, mas muitas vezes, se não for uma boa pasta de amendoim, não é. E é muita caloria e poucos nutrientes. Então, para quem quer emagrecer, não recomendo para todo dia. Mas a margarina falam que é muito ruim, pois até mosca não senta nela e não estraga. Gente, isso daí é do tempo dos antepassados, quando a margarina era rica em gordura trans. Aí realmente aquilo ali era um veneno. Mas hoje não mais, tá? Na verdade, nenhuma das duas é boa para comer todo dia. Nem manteiga e nem margarina, que isso fique bem claro. Mas entre uma e outra, as margarinas da atualidade são um pouco menos piores, digamos assim, tá? Creme de ricota, eu uso, ótimo, é uma boa opção, tá? Queijo quark? O que é isso, gente? Será que é queijo coalho? Eu não sei o que é queijo quark. O que é, Cami? Eu não sei o que é isso. Cara, eu uso muito farinha de aveia, de batata doce e de amêndoas para fazer meus pães. É saudável? Gente, farinha de aveia é muito rica em fibras, sim. De batata doce, rica em fibras também. De amêndoas, boa fonte de gordura boa. Sim, são boas opções. Muito bem. Eu faço pão de aveia e chia para comer de manhã com ovo cozido. Maravilhosa, uma excelente opção.
Você acha que uma pastinha de ovos pode substituir a manteiga? Sem sombra de dúvidas. É uma substituição, assim, fantástica, inclusive, tá? Muito bom. Então, outro hábito que impede vocês... igual cottage, é parecida a textura. Gente, eu não conhecia esse queijo, viu? Mas se ele é parecido com o cottage, é uma boa opção. Porque o cottage, ele é um queijo magro, né? Ele é um queijo com poucas gorduras e com uma quantidade proteica. Legal. Então, sim, é uma boa opção. Requeijão light. Creme de ricota e cottage, muito melhor, tá? Muito melhor. E mesmo assim, mesmo usando creme de ricota, cottage, tem que ter uma proteína dentro, tá, gente? Tem que ter um ovo, um frango, uma carne moída, tem que ter, tá? Muito bem. Então, o segundo hábito que te impede de desinflamar e emagrecer, não cuidar do sono. O que tem a ver uma coisa com outra, Carol? Tudo. Gente, quem não dorme bem não emagrece. Por quê? Porque é durante o sono que acontece a nossa maior produção hormonal. Se a gente não dorme bem, o que vai acontecer com os hormônios? Vai virar uma bagunça. Aí a mulherada fala assim pra mim, eu não consigo emagrecer porque eu tô na menopausa, porque meus hormônios estão desregulados. E sim, gente, isso acontece, principalmente para quem está naquela fase de climatério e menopausa. Já tem quedas hormonais, já tem perda de massa muscular, já tem perda de massa óssea, perda de colágeno. Então, se não dormir bem, o que vai acontecer com esses hormônios que já estão uma bagunça? Vão ficar pior ainda. Aí o que acontece? O hormônio do estresse, que é o cortisol, que é aquele hormônio que faz a gente engordar quando ele tá com os níveis muito altos, fica estourado. Quem não dorme bem tem cortisol alto. E quem tem cortisol alto não emagrece. Além de não emagrecer, aumenta o acúmulo de gordura na região da barriga. Olha que coisa. E eu vou falar muito sobre isso na aula 1, tá? Eu vou falar muito sobre essa questão hormonal. O que a inflamação também... O que essas dietas causam nos nossos hormônios, eu vou falar bem em detalhes, tá? É isso. Quem não dorme bem, não emagrece. Ponto final. Não tem o que fazer, tá? Aí tem mais um detalhe. Esse hormônio que, quando está em níveis muito altos, faz a gente engordar, ele é antagonista do hormônio que faz a gente emagrecer. O que isso significa? Quando um tá muito alto, o outro necessariamente fica baixo. Então, quando o cortisol tá muito alto, a testosterona, que é um tipo de hormônio sexual que ajuda na construção de músculos e no emagrecimento, fica baixo. Aí o que acontece? A gente fica sobrecarregado de um hormônio que engorda e com falta de um hormônio que emagrece. Olha que coisa. Aí como é que vai emagrecer uma pessoa dessa? Não emagrece. Por isso que o sono é tão importante. Então tem que cuidar da saúde do sono, tá? E o último hábito é o quê? Sedentarismo. Sedentarismo. Aquela mulher que é muito sedentária, que não quer se movimentar, por mais que seja uma caminhada, não tô falando aqui pra ir lá e ficar se matando na academia. Não, porque o emagrecimento não depende da atividade física. Ele depende da alimentação. Mas o sedentarismo, ele contribui para aumentar o nosso grau de inflamação. Por quê? Por que isso? O estresse, para quem não sabe, ele é altamente inflamatório. Quanto mais estressada a gente fica, mais inflamado o nosso corpo fica também. Como que a gente faz para diminuir os nossos níveis de estresse? A atividade física. Como assim, Carol? Isso. Quando a gente pratica atividade física, quando a gente termina um exercício físico, o que acontece com o nosso corpo? Uma explosão de hormônios e neurotransmissores que nos dão relaxamento, prazer, bem-estar, como neurotransmissor serotonina, hormônio dopamina. Então, isso tudo ajuda a baixar os níveis de estresse. Porque a nossa vida é uma loucura, é estresse o dia inteiro, é problema que a gente tem em casa, é problema no trabalho, é coisa para resolver. Então a gente, quando vê, os níveis de estresse estão aqui.
Então, se a gente não aprende a canalizar de alguma forma esse estresse, a gente vai ficar sempre com os níveis do hormônio que engorda altos. Porque o estresse, além de ser altamente inflamatório, ele também aumenta os níveis de cortisol. Esse hormônio ele é popularmente chamado como hormônio do estresse. Então, quanto mais estressada a gente fica, mais entupida de cortisol a gente vai ficar também. Quando a gente pratica atividade física, seja ela qual for, nem que seja uma caminhada, um passeio no parque, né, movimenta o corpo, terminou esse exercício, o corpo já começa a sentir aquela liberação de hormônios e neurotransmissores maravilhosa que a atividade física causa. Eu estou há 1 mês e, deixa eu ver, 1 mês, quando que eu fiz? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 1 mês e 5 dias. Eu tô contando, igual preso. Eu estou exatamente há 1 mês e 5 dias sem poder praticar nada de atividade física por conta da cirurgia que eu tive que fazer. E eu não posso fazer nada. Eu, assim, malemar caminhar. Caminhar eu faço, né? Mas não posso fazer atividade física. Então, vocês imaginam como está o meu nível de estresse durante esse mês. Porque todo o meu estresse eu sempre canalizava na academia. Hoje eu não posso. Então, isso é algo que está me atrapalhando, mas eu sei que em breve eu vou poder voltar e aí tudo vai voltar ao normal, tá? Por isso que mulheres que são sedentárias, além de terem mais dificuldade de emagrecer porque têm um gasto calórico menor, né? Ou seja, gastam menos calorias, elas também têm níveis de estresse muito mais altos, corpo muito mais inflamado e níveis muito mais altos de cortisol. Então é importante, meninas, e obviamente para a saúde também. Né? É lógico que isso não é um determinante. Quer dizer, então, se eu não fizer atividade física, eu não vou emagrecer? Como eu já falei, emagrecimento depende da alimentação, não da atividade física. Porém, a atividade física, além de ser muito importante para a saúde, ela também é muito importante para essa questão, né, do estresse, modulação do estresse e afins, tá? Muito bem, meninas. Então, só recapitulando aqui quais são os 3 hábitos que te impedem de desinflamar e emagrecer. Primeiro, alimentação pró-inflamatória. Segundo, não cuidar do sono. E terceiro, sedentarismo, tá? Agora eu vou responder algumas perguntinhas aqui. Melatonina e triptofano ajudam demais no sono? Sim. Melatonina, né, o hormônio do sono, então sim ajuda. E o triptofano, o que ele é? Ele é um aminoácido precursor, um aminoácido essencial precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que também ajuda, né, na modulação do estresse, a acalmar. Então, sim, é bem importante. São bons, sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tomava muito café e sofria com síndrome do pânico e não dormia direito. Acordava umas 3 vezes para ir ao banheiro. Hoje, tirei o café da minha vida e substituí por chá. Hoje durmo, olha que coisa maravilhosa, bem, e perdi 5 quilos em 2 meses. Olha o que eu falei. Olha como o sono ele é fundamental para o processo, hein? Aqui, ó, depoimento ao vivo da nossa amiga. Eu durmo muito mal, tenho uma bebê e um marido que ronca horror. Ai, Ana. Bom, com criança pequena eu sei que é complicado, né? Porque bebezinho exige isso da mãe, né? Mas eu sei que não ter um sono de qualidade é muito complicado. Tenho problema de não dormir, isso é um complicador, tá? Meninas, e assim, ó, só vou pedir uma coisa, uma gentileza pra vocês. As perguntas que vocês fazem aqui, vamos se concentrar apenas do tema da live, porque eu já vi aqui que vocês estão mandando um monte de pergunta aleatória. Que comer pré-treino, que comer pós-treino, pão francês. Gente, agora nós estamos falando desses hábitos que impedem para desinflamar, porque senão vira uma coisa muito dispersa, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, somente ao assunto que é pertinente ao o tema da live, tá? Porque senão fica muito disperso, começa a fazer pergunta muito aleatória e aí não faz sentido pelo que nós estamos conversando hoje, tá? E esse negócio de comer alimentação pré, pós-treino, nem é um tema que eu gosto de trabalhar, né? Porque eu não trabalho com essa área esportiva. Então, não faz muito sentido. A celulite tem a ver com o processo de inflamação completamente. Celulite é um tipo de inflamação.
Tudo que termina em IT é um tipo de inflamação. E quem tem celulites em excesso é um sinal de um corpo inflamado. Sim, tudo a ver. Não tomo café, o que posso tomar no lugar? Chá. Chás são excelentes opções. Chás são maravilhosos, inclusive. Carol, quando o cortisol é considerado alto e como aumentar? Cortisol você modula por exame, tá? Existem vários tipos de exames, que existe o exame de sangue ou o exame da saliva. Aí você tem que fazer a dosagem aí pra saber se você tá com níveis altos ou não. Como aumentar testosterona? Dormindo bem e desinflamando o corpo, tá? A alimentação, a desinflamação promove esse aumento natural da testosterona que nós temos. Carol, eu bebo mais de 2 litros de água por dia e sinto que fico inchada, é normal? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você sente que fica inchada depois de tomar água? Se for depois de tomar água, é normal. Agora, se você toma e mesmo assim fica inchada, né? Toma bastante água e mesmo assim fica inchada. Porque esse inchaço, ele não é só água que tira ele. Existem várias estratégias, não é só tomar água. Tem que seguir todo um outro protocolo que você vai aprender lá na Semana Desinflamada e Magra. 10 miligramas de melatonina é muito? Gente, eu não falo de dosagem de suplementação. E vocês não devem ficar fazendo uso de suplementos sem orientação de um profissional, viu? Não façam isso. Estou com inflamação e muitas dores nas articulações, inchaço. Descobri que deu artrite reumatoide não sorológica. Estou tratando, mas não melhoro. Sinais de um corpo inflamado. Depois que você participar da Semana Desinflamada e Magra, a tendência é melhorar. O café é recomendado tomar até que horas? Minha mãe toma demais e com açúcar ainda. Misericórdia. Até no máximo umas 16 horas. Não recomendo depois disso. E aí o açúcar é um problema, né? Porque além dela estar consumindo as calorias, ela tá consumindo um alimento que é super inflamatório. Eu faço atividade física 6 vezes na semana, perdi 5 quilos e continuo com percentual de gordura alto. Minha alimentação é boa, mas estou estagnada. Como conseguir desinflamar mais? Participando da Semana Desinflamada e Magra. Às vezes você acha que a tua alimentação é boa, mas você não usa as estratégias que precisa usar. Eu vejo isso muito, inclusive a Nath, que é uma participante da Semana Desinflamada e Magra, ela praticava também, tinha alimentação boa, praticava atividade física e não tinha resultados. Dá uma olhada lá na semana, nas aulas, você vai ver o resultado que ela teve em 7 dias, tá? Então, às vezes, você acha que tá fazendo certo, mas não tá. Porque se você tivesse, você estaria melhorando, né? O que realmente desinflama? Vocês precisam assistir as aulas da Semana Desinflamada e Magra. Lá vai ter em detalhes tudo que vocês precisam fazer, tá? E não só as aulas, tá? De forma prática. Adoçante seria o melhor para o café, então? Sim. De preferência o stevia, que é o mais natural que tem. É verdade que quem toma anticoagulante não pode fazer o uso de chia? Acabei de entrar na live. Eu vi várias receitas usando chia. Fiz até um leite vegetal. Não. Isso não faz sentido. Nunca ouvi nenhum estudo científico falando isso. Gente, se concentrem na Semana Desinflamada e Magra. Só isso que vocês têm que fazer. Vai começar na segunda-feira e vocês têm que se inscrever, tá? Quem não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, tá lá nos stories também, clica e se inscreva, tá? Lá vocês vão entender por que o corpo inflamado impediu vocês de emagrecer até hoje, quais são os 3 pilares que desativam a inflamação, e na aula 3 é o primeiro passo para desinflamar e emagrecer, mais a receita do desinflamador mágico, tá? Que horas que serão as aulas? Às 8 da manhã, mas elas serão gravadas, tá? Então vocês vão poder assistir em outro horário. Como faço para participar? Só se inscrever gratuitamente. Só se inscrever gratuitamente, tá, meninas? E última coisa, tá? Falando aqui pra vocês.
Quem não conseguir entrar, se inscrever e não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, fiquem tranquilas. É só mandar uma mensagenzinha ali no meu direct com o número de telefone e DDD. E quem morar fora do Brasil precisa colocar o código do país também, tá? É que nós vamos mandar o convite individualmente, então ninguém vai ficar fora, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, tá? Aguardo vocês amanhã na nossa live. Amanhã eu acho que vai ser à noite, tá? Mas eu aviso lá no grupo. Eu ainda não tenho certeza do horário, mas provavelmente amanhã vai ter que ser à noite, porque eu não sei se eu vou ter horário de janela pra fazer mais cedo, tá? Mas fiquem tranquilas que no sábado e no domingo eu vou fazer de manhã. Combinado? Meninas, beijo para vocês. Até amanhã e não deixem de se inscrever, tá?